Olá, eu sou o professor Gabura e na aula de hoje a gente vai estudar sobre listas no Python. A gente vai ver uma noção bem geral, abordando o índice para acessar os valores, como manipular os dados da lista, fazer operações, conhecer alguns métodos e algumas funções relevantes para esse conhecimento de lista. E também a gente também no final vai fazer um programinha que seria uma prova digital, tá bom? Vamos aqui começar. É, a lista, a lista, ela é uma espécie de coleção de dados. Até agora, nas aulas anteriores, a gente tem trabalhado bastante com as variáveis, né? É um comecinho, é uma coisa que eu venho abordando ali bem do comecinho. E com as variáveis, a gente armazena um dado, né? E esse dado ele é declarado com um nome e a gente tem acesso a ele sempre que a gente chama ele pelo nome. No caso da lista, ela é uma espécie de, como eu já falei, né, uma coleção mesmo de dados, ou seja, eu declaro um espaço na memória e eu consigo armazenar vários dados com esse mesmo endereço, com esse mesmo espaço, tá certo? Em outras linguagens de programação, eles chamam o que o Python chama de listas, ele é conhecido como arrays, certo? Arrays. É, enfim, então você tem que estar de olho porque lista no Python pode ser uma coisa e em outra linguagem de programação vai ser array e tem linguagem de programação que tem arrays e listas, então cuidado para não se confundir, mas no Python listas são uma coleção de dados que está agrupado de forma sequenciada, certo? Que é um do lado do outro e a gente consegue acessar elas indicando a posição que é equivalente ao número. No caso aqui, ó, eu declarei aqui no exemplo aqui que na imagem, eu declarei aqui uma geladeira, né? Eu reservei um espaço na memória que eu declarei como geladeira e dentro da geladeira eu coloquei aqui alguns itens. Temos aqui o leite, a carne, as uvas e o suco, tá certo? São os itens que estão dentro da minha geladeira. Então aqui no Python, já vou escrever aqui no nosso modo interativo, eu vou aqui, ó, geladeira, recebe. E aí, para trabalhar com listas, a gente utiliza os colchetes, tá certo? Tudo que eu colocar dentro dos colchetes vai estar dentro da minha lista. Eu vou colocar aqui o primeiro item, o leite. No caso, eu vou colocar o leite como string, tá certo? Leite. A gente tem carne. A gente tem uvas. E a gente tem o suco. Veja que eu separei cada item dentro dessa lista com as vírgulas, tá certo? Isso aqui é muito importante, cuidado para não esquecer. Então, dentro da geladeira, desse espaço que eu estou reservando na memória, que declarando como geladeira, eu tenho leite, carne, uvas e suco, certo? Vou dar o Enter aqui, ok. E agora, quando eu chamo geladeira aqui, ó, geladeira, ele me retorna os itens da minha variável, né? No caso, ele retorna os itens da lista, né? A gente viu um pouquinho disso na aula passada, eu precisei apresentar um pouquinho desse conceito de listas para demonstrar um pouco os métodos, mas agora a gente vai ver de forma mais ampla. As listas no Python é algo fundamental, é básico e é muito importante a gente compreender bem, porque dá para fazer muita coisa bacana a partir da lista, desse conhecimento simples aqui. No caso aqui eu usei geladeira, mas eu posso ter vários outros itens, né? Eu posso criar outras listas, por exemplo. Vamos criar aqui uma que é o armário. Aí dentro do armário, ó,
lembrando colocar os colchetes, eu vou colocar aqui uma blusa, eu vou colocar aqui um short, eu vou colocar aqui um boné, certo? Então pronto, tenho aqui o meu armário, beleza? E aí, como eu tenho vários itens na minha lista, eu posso utilizar eles, eu posso chamar um determinado valor que está associado à minha lista através da sequência, né, de um número que representa ele na ordem. O Python, aqui você pode ver, né, no caso esse quadradinho laranja aqui seria a variável, né, e aqui são os dados dentro da lista. O primeiro item da lista é o 0, tá certo? Na maioria das linguagens de programação funciona dessa forma. O primeiro item é sempre o 0, tá certo? Então, o primeiro item é o 0, né? Então, olha só, como é que eu faço para chamar o primeiro item? Eu tenho duas listas, eu tenho a geladeira e eu tenho o armário. Vamos chamar o primeiro item da geladeira. Eu vou botar aqui, ó, geladeira. E você vai colocar aqui o colchete, tá certo? E o número que corresponde à ordem do item, né? Na verdade, é o número que é o índice do item dentro da sua lista. O meu item 0 é o leite, tá certo? E do armário? É a blusa, beleza? Então, se eu quiser pegar o meu segundo, se eu quiser pegar, por exemplo, aqui na geladeira, se eu quiser pegar as uvas, a uva aqui, ó, 0, 1, 2, ela está no índice 2, então vamos aqui, ó, geladeira 2, beleza? Cuidado para não chamar um número que não corresponde a um item na sua lista. Por exemplo, aqui em armário eu tenho eu tenho 3 itens, né? O primeiro é o 0, o 1 e o 2. O que vai acontecer aqui, ó, se eu for escrever armário e colocar aqui, por exemplo, 4. Vamos ter um erro, tá certo? Um erro de indexação. Ou seja, o índice aqui está fora do alcance da lista. Beleza? Então, outra coisa também aqui que a gente pode fazer, que é muito legal do Python, é que a gente também pode pegar os itens da lista através de uma ordem inversa. Tá certo? A ordem inversa dos itens da lista aqui, ó, veja bem, se eu estou aqui com o último item da lista, né, qual é o último item aqui da minha lista da geladeira? É o meu suco, né? Então, aqui, ó, é só eu ir com o menos 1. Ó. O último é o menos 1, o penúltimo, menos 2, o penúltimo, menos 3, e assim por diante. Então, vou colocar aqui, ó, geladeira, colchete, o índice menos 1. Suco. Legal, né? E aí, isso é legal da lista, porque a gente também pode fazer algo da programação a gente chama de interação. Ou seja, eu posso criar um programa que ele vá iterando dentro de uma lista. Ou seja, ele vai utilizando item a item da lista. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou só mostrar a minha geladeira aqui mais uma vez. Né? No caso aqui, né, ó, print, vou botar aqui geladeira. Né? Então, eu vou criar aqui uma interação para a minha geladeira. Vou utilizar um comando de repetição, tá certo? Vou utilizar aqui, ó, for item, tá certo? Essa palavra eu estou reservando
para descrever a variável que vai ser iterada. Para item dentro da geladeira, print item. Veja bem, vou explicar isso aqui. Aqui está a minha variável geladeira. Dentro dela eu tenho esses itens. Com essa repetição aqui, ó, eu vou repetir para cada item dentro de geladeira. Isso aqui que eu denominei como item é só uma declaração que eu escolhi como exemplo, mas pode ser X, pode ser O, pode ser o P, pode ser o que eu quiser, tá certo? Eu prefiro deixar explicadinho, mas não confundir, tá certo? Não é obrigatório estar escrito item aqui. Então, vamos lá, ó. Eu vou imprimir cada item da minha lista. Aqui, ó, ele imprimiu leite, depois carne, leite, depois carne, depois uvas e depois o suco. Beleza? Então, aqui, legal, a gente trabalhou aqui com a ordem das sequências e a gente inteirou cada item aqui da lista, tá certo? Através da ordem dele. Agora vamos brincar um pouco com Vamos brincar aqui um pouco com a manipulação de listas. Como assim manipular? É meio que controlar os itens da nossa lista. Tirar item, colocar item, substituir item, deletar, copiar a lista inteira, enfim. Vamos aqui. Eu vou criar outros exemplos aqui. Vamos criar uma outra lista aqui. Amigos. Até agora eu tenho utilizado só strings, né? Mas as listas elas podem ser de números, de strings, inclusive de outros tipos de objetos, né? Podem ser arquivos, podem ser, na verdade, até funções, podem ser muito mais amplos. Mas aqui, por enquanto, a gente vai trabalhar com as listas mais básicas. Eu vou estar sempre trabalhando com as listas que armazenam ou strings ou números. Tá certo? Esses números podem ser inteiros ou de ponto flutuante. Mas saiba que aqui na lista eu posso armazenar um universo e uma infinidade de tipos de dados diferentes. Beleza? Mas aqui é só lista e número, a gente vai estar praticando. Então eu vou criar uma lista aqui que são números. E aí, dentro dos números, números recebe. Eu vou colocar aqui 3,14. Lembrando que é 3,14, né? Que é o vírgula. Vou colocar aqui 42, vírgula. Vou colocar aqui 13, vírgula. Vou colocar aqui 0,7. Beleza? Esses são os meus números. Não vale colocar, eu botei o 0,7, era para ter botado 0,7. Eu vou só copiar aqui e botar o ponto. Muito bem. Tenho aí a minha lista de números. Agora, olha que interessante. Através do índice do item dentro da lista, eu posso substituir ele, ó. Então, vamos supor que eu quero substituir aqui o 13, né? No 13 não é um número legal, aqui eu vou substituir. Então, eu vou botar aqui, ó, números. Eu vou colocar com o colchete, eu vou colocar o índice do item que eu quero substituir. O 13, ele está onde, ó? 0, 1, 2. Pronto. E aqui, ó, eu vou colocar, né? Ou seja, o segundo, o item na posição 2 de números vai receber
o que que eu vou botar aqui? Vou botar o número 5. Pronto. Agora, se eu chamar a minha lista aqui, ó, números, veja bem que ele substituiu o 13 por 5. Beleza? E aí eu posso também deletar os itens da minha lista, tá certo? Quando eu deleto um item da lista, no caso aqui, se eu deletar esse item aqui, então os outros itens que estão atrás aqui, ó, eles vão assumir assumir a ordem de acordo com o item que você removeu. Beleza? Vamos ver aqui, por exemplo, eu vou eliminar aqui o 42 agora. Então, eu vou pegar aqui, ó, números, e vou pegar aqui o meu... o números, ele está na posição 1. Então, eu vou colocar assim... Na verdade, no Python a gente tem uma maneira legal de trabalhar com isso, que é o comando del. O comando del, ele serve para apagar dados, né? Então, ele apaga o objeto mesmo. No caso, ele pode ser utilizado para variáveis, para outros tipos de dados também. Então, aqui no caso, ó, del números, eu vou usar o comando del para apagar o item na posição 1 da minha lista números. Eu sei que eu falando assim fica estranho, mas eu tento falar da maneira que você tem que compreender, beleza? Comando del apaga o número, o item na posição 1 da lista de números. Ok, executei. Agora vamos chamar aqui números. Muito bem. Lembrando que eu não posso apagar uma coisa que não existe, né? Ó, del números, e vamos botar aqui 22. Né? Obviamente está fora do alcance da lista. Uma coisa sobre fazer cópias, né? Você pode achar que para fazer uma cópia de uma lista, a gente pode fazer que nem as variáveis, né? Por exemplo, na variável eu posso atribuir o valor de uma variável a outra variável. Aqui tem um problema se eu fizer isso. Então vamos aqui, ó, eu tenho números, né? Que tem esses 3 itens. Vamos colocar agora eu vou colocar assim, ó, n é igual, n recebe números. Pronto. Então, se eu chamar n, retorna os números que estavam lá na lista. Se eu chamar números, retorna também os mesmos itens da lista. Só que o que acontece? Veja o que acontece aqui, ó. Se eu, por exemplo, apagar um item do n, por exemplo, del n, e vou apagar aqui o primeiro item, 0. Agora, quando eu chamo n, eu apaguei lá o 3.14. Veja o que acontece quando eu chamo números. Ele também apagou o 3,14, né? Ou seja, quando eu trabalho com listas, eu não posso atribuir a variável, eu não posso atribuir uma lista a outra dessa forma, porque, na verdade, eu estou linkando, fazendo uma espécie de link dos itens daquela lista a esse novo endereço. Eu estou adicionando um endereço extra, mas o conteúdo é o mesmo. Beleza? Então, a maneira certa de fazer esse tipo de coisa é aqui, no caso, é fazer assim, ó, n recebe números.copy. Tá certo? Eu tenho que utilizar esse método aqui, ó. Então, aqui eu vou gerar uma cópia da lista de números. Vamos executar aqui. Muito bem. Então, se eu chamar n aqui, eu tenho os meus 2 itens. Chama números,
continuo com os 2 itens lá porque eles foram apagados, né? E se eu chamar, e se eu apagar um item do N agora, del N, vou apagar o segundo item. Chamo N, ok? Agora só tem um item dentro da minha lista. E se eu chamar números? Continuo com os 2 itens. Então, veja que agora eu realmente fiz uma cópia da lista. Beleza? Isso é uma coisa que, quando eu estava aprendendo, passou por mim despercebido. Então, eu fui estudando, eu estava vendo coisas muito mais avançadas e brincando já, quando de repente eu me deparei com uns problemas, uns bugs, e acabei descobrindo que era por conta dessa besteira. Então, é uma coisa que às vezes passa despercebido quando você está estudando, vendo um tutorial mais rápido, tá certo? Então, é importante se atentar a isso. Isso acontece quando você está trabalhando com listas, beleza? Ok, copiar. E aqui a gente também tem as operações com as listas, né? Até agora a gente estudou operações com números, né? As operações aritméticas de somar, dividir, subtrair, fazer potência, o resto da divisão com os números. E também a gente estudou a fazer operações com strings, concatenar e multiplicar eles. Agora, a gente vai trabalhar com operações em listas, na verdade. Então, olha que legal. Eu vou chamar aqui outros, vou criar novas listas aqui para a gente ter mais opções. Então, vamos aqui, eu vou ter uma lista que são os amigos. Amigos. E aí, dentro de amigos, eu vou colocar aqui o bem, eu vou colocar aqui Hugo, eu vou colocar Felipe com I, eu vou colocar Elis, tá bom, vou colocar Neto também. Ok? Se eu chamo amigos, daí os amigos que eu adicionei à lista. Eu vou criar outra lista aqui, que é a lista animais. Animais. Recebe. Gato. Papagaio. Rato. Beleza? Tá bom, só esses 3 itens mesmo. Chamando aqui animais. Gato, papagaio e rato. Então, vamos aqui primeiro, que é a operação de concatenar, né? Então, para fazer essa operação de concatenar, eu vou colocar aqui o operador mais, beleza? Só por questão de didática aqui, eu esqueci de botar, eu sempre boto aqui, né? O del para deletar. E o método .copy para copiar. Perdão. Tá certo? Aqui para concatenar. Então, veja bem, ó, eu posso concatenar amigos e animais em uma lista. Então, eu vou criar aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, amigos, eu vou amigos mais igual animais, ou seja, eu estou adicionando animais aos amigos, beleza? O que é que isso vai acontecer aqui, ó? Eu vou adicionar no fim da lista, tá certo? Então, eu vou colocar aqui como roxo aqui, ó, os animais, beleza? Eles vão vir aqui no final, na mesma ordem que eles estão na lista separadas, e eles vão ser adicionados aqui no final.
Pronto. Lembrando que eu estou utilizando aqui aquele atalho, né, do sinal de mais e do igual. Mas seria a mesma coisa de fazer amigos, recebe, amigos, mais animais, por exemplo. Certo? Seria a mesma coisa. Pronto, então vamos chamar amigos agora. Amigos. Beleza? Então eu concatenei aqueles valores, eu adicionei aqueles valores na minha lista amigos, ou seja, eu adicionei os animais aos amigos. Então, outra coisa que eu posso fazer aqui também, se eu tenho aqui animais, né? Voltando aqui para os animais, que é o gato, o papagaio e o rato. Eu posso também adicionar meio que individualmente aqui os itens, mesmo que eles não estejam armazenados em nenhuma lista. Por exemplo, animais vai receber, né? Eu vou concatenar os animais aqui, ó. Gaivota. Beleza? Chamo animais e veio gaio, papagaio, rato e a gaivota, beleza? Eu também poderia fazer a mesma coisa adicionando mais itens numa lista, né? Por exemplo, animais, vou concatenar aqui, barata e mosca. Chamo animais, tenho gato, papagaio, rato, gaivota, barata e mosca. Beleza? Eu estou concatenando, eu estou adicionando. E quando eu faço isso, ele adiciona no final da lista. Beleza? Então, se eu for chamar o último animal aqui da minha lista aqui dos animais, né? Ó, animais, eu vou chamar aqui, ó, a mosca. Né? Beleza? Foi lá para o final. Enquanto o primeiro item continua sendo o gato. Cuidado para não confundir nessa brincadeira de concatenar, quando você está adicionando o item à lista, que é, no caso, fazer isso aqui, ó, animais, né? E aí você vai receber aqui, ó, e você coloca assim, por exemplo, peixe. Isso aqui vai dar um erro. Deu certo? Animais. No caso aqui, ele não chegou a dar um erro, mas na verdade ele converteu os strings a uma lista de uma lista de caracteres separadas, né? Isso aí é o mesmo que você fazer isso aqui, por exemplo. X é igual a list de peixe. Né? Aqui, ó, eu declarei X e aí eu utilizei uma funçãozinha aqui que é o list. E aí o list ele vai transformar esse string esse string em uma lista. No caso que a cada caractere do string vai virar um item da lista. Vou chamar aqui x peixe, né? Então ele fez exatamente aquilo ali. Beleza? Tá certo. Outra operação também é a multiplicação, né? Como a gente já viu com os strings. Então, se eu pego aqui, no caso, vamos utilizar o x aqui do peixe, né? Se eu pego aqui o meu x e multiplico ele por 5, eu vou repetir ele, assim como eu repito lá os strings, né? Exemplo aqui, ó. Olá, mundo.
multiplico por 100, né? A mesma coisa ocorre com as minhas listas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, geladeira, lá do começo aqui, como eu estou no modo interativo, a gente pode fazer essas brincadeiras, né? O negócio que eu escrevi lá em cima, geladeira vezes 100. Aqui o modo interativo, quando eu coloco uma grande carrada, é uma carrada de linhas, ele colocou de forma resumida aqui, ó. Pressione para ver as 80 linhas, né? Beleza? Legal, né? Vamos conhecer aqui os métodos com as listas, tá bom? Esses métodos aqui são legais. Vamos começar com um método que ele é interessante, que é o método de adicionar itens dentro de uma lista, tá bom? Esse método ele simplifica o processo de adicionar os itens. Eu vou tirar isso aqui para ficar sujo. Vamos aqui, eu tenho uma lista. Vou botar a lista. Eu vou deixar só lista, recebe, e vou colocar aqui umas letras A, B, C. Beleza? Lista. Beleza. Aí agora eu vou utilizar um método interessante, que é um método que ele adiciona. Esse método é o método append, tá certo? Append. Ele adiciona itens numa lista. Então eu vou pegar aqui, ó, lista, ponto. Eu posso usar aquele atalho lá, né, o Ctrl espaço do idle, que ele aparece um menuzinho de acesso rápido aqui, que eu já posso colocar, né, o append, né, ó. E aí dentro do parênteses aqui, né, que a gente chama do container, né, eu vou colocar aqui como um argumento, vou colocar o item que eu quero adicionar dentro da minha lista, tá certo? No caso eu quero adicionar o D, então eu vou colocar aqui o string D. Pronto, agora se eu chamar a lista, né, pronto, é uma forma mais simplificada e mais fácil de adicionar os itens na lista. Legal, né? Eu tenho também uma forma de remover os itens da lista, que é com o método remove. Né? Então, por exemplo, lista ponto. Opa. Remove. E eu vou utilizar aqui, ó, o remove é legal porque eu posso colocar, eu posso remover colocando o item que eu quero apagar. Por exemplo, eu quero apagar o B. Então eu posso usar esse método para remover o item B. Ou seja, eu não estou removendo ele pela posição. Eu não estou pegando ali na posição, né, que a gente pegou aqui, ó, o primeiro é o 0, depois o 1, o 2, o 3. Eu não estou pegando pela posição. Eu estou pegando o item em si, e estou querendo apagar ele. Beleza? Agora eu chamo a lista e veja que ela removeu o nosso B. Tá certo? Outro método legal é o método de inserir, né? É o insert. Ele insere um item na lista dentro de uma posição específica, de acordo com o índice. Né? Ele é insert. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha listinha
e eu tenho aqui a minha eu tenho aqui o meu valor, né? O meu stringzinho que eu quero adicionar dentro dessa lista. Eu quero adicionar ele aqui na segunda posição. E quando eu fizer isso, os outros itens vão ser afastados. Tá certo? Eu vou posicionar. Em vez do o método append, ele adiciona o item no final. O método insert, eu escolho aonde eu quero inserir o item, beleza? No caso aqui, só para ficar mais claro, eu vou usar o append de novo, ó. Lista.append, e vou colocar aqui o e. Ele vai para o final da minha lista, né? A, C, D, E. Agora eu vou inserir o B na segunda posição da lista, né? Que é, no caso, com o índice 1. Então, eu faço assim, ó, lista.insert. E aí, aqui, eu preciso colocar, eu tenho dois valores, né? Eu tenho dois argumentos que eu tenho que colocar aqui, ó. E eu separo eles com a vírgula, beleza? Então, sempre lembrar aqui, ó, que no caso do insert, a gente tem dois argumentos. Um é a posição e o outro é o valor, tá certo? A posição vai ser 1, porque eu quero colocar eu quero colocar o B aqui, né, depois do A. O A ele está na posição 0, então a próxima aqui seria a 1. O segundo argumento que eu vou colocar aqui nesse container é o string B, tá certo? Ou seja, é o valor que eu quero inserir, né? Vamos chamar a lista agora. Muito bem, A, B, C, D, E. Legal, né? Isso, então eu posso escolher uma posição específica da minha lista para poder estar mexendo com isso. Vamos fazer um programinha aqui para praticar isso aqui um pouquinho. New file. Por exemplo, eu vou ter um programa aqui que é o... Vou pegar aqui num, recebe. Só botar aqui comentário, né? Treino, métodos básicos de listas. Número, eu vou receber aqui, vou botar aqui 4, 2, 1, 4, 2, 7, 1. Beleza? E com esse programa aqui agora, eu quero... e aí eu tenho uma outra lista aqui, que seria a... vou colocar ordem. Vou chamar de ordem, e a ordem não vai ter nada por enquanto, tá certo? Ou seja, eu estou colocando uma lista nula, ou seja, eu estou dizendo que eu estou reservando eu estou reservando esse espaço na memória para uma lista, mas que eu não tenho valor nenhum para deixar armazenado nessa lista. Eu só estou declarando e separando o espacinho para poder trabalhar com ele. Então, vamos inserir os itens de número dentro da lista ordem, na ordem específica, né? Então, vai ser... Eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso fazer isso assim, ó, por exemplo, ordem... posso fazer... Vamos fazer aqui com um append, por exemplo, né? Ordem ponto append
E aí eu vou colocar aqui, ó. O último item, o último item do número. Vou copiar aqui o apêndice, que eu vou usar várias vezes. Estou fazendo na unha, é óbvio que a gente pode utilizar um método de repetição e tal. Eu estou só dando um exemplo aqui de brincar e mexer com a lista, praticar. E você que está aí assistindo a aula, é legal que você esteja praticando, tentando fazer também, ou escrevendo no seu caderno, beleza? Agora eu vou pegar o 2. O 2 está aqui, ó. 0, 1, 2. Interessante. Número 2. Beleza? Lembrando que isso é só coincidência, tá certo? Eu não estou chamando, eu estou chamando ele pelo índice. Beleza? Vamos salvar aqui. Vou salvar na nossa pasta de sempre, que recomendo que você faça a mesma coisa. 005, vou chamar aqui dentro do Python humildão, vou chamar aqui de exemplo. No caso eu esqueci de imprimir, né, a ordem. Print ordem. Então, imprimi eles aqui na ordem. 1, 2, 3, 4 e o 7. Beleza? Agora, tendo esses números aqui da ordem, vamos supor que eu tenho outros números aqui, que vou colocar aqui quebrados. Então, quebrados vai receber. Vou colocar aqui 3.14. 2.5, 0.66. Ok, aqui tá bom. Tá certo? Coloquei aqui uns números quebrados, né? Os números, ou seja, números de ponto flutuante. E agora eu vou inserir esses itens aqui dessa minha nova lista dentro da minha lista ordem, beleza? E eu vou utilizar agora o método insert. Deus, aulas de inglês, por favor. Vamos aqui, ordem. Vou usar o atalhinho, né? Ó, ponto insert. Vou colocar aqui eu vou colocar primeiro em qual primeiro é qual é a posição, né? Eu vou pegar aqui o 3,14. Vou colocar logo que é o quebrados 0. E eu vou colocar esse cara em que posição? Eu vou colocar esse cara no caso ficou sem... tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 7. Eu vou colocar esse carinha na quarta posição, beleza? Que vai ser equivalente eu vou botar aqui para ficar explicado. 3.14 na quarta posição,
que aqui vai ser 3, tá certo? Ou seja, na terceira. Lembrando, né? Lembrando a ordem, né? 0, 1, 2, 3, né? Começa do 0. Então, a quarta posição o quarto item está na posição 3, beleza? Beleza? Vou só salvar isso aqui com insert. Esqueci de imprimir novamente. Print ordem. Ele vai imprimir duas ordens, né? A ordem no começo, essa ordem aqui no começo, tá certo? E depois a ordem aqui com os números quebrados. Muito bem, deu super certo aqui, ó. Tá bom? Existem maneiras muito mais fáceis e simplificadas de fazer isso. Eu tô forçando aqui escrever, brincar e tal para praticar e ganhando familiaridade, tá certo? Com a sintaxe. Isso é importante. Não adianta querer correr e ir na correria que você não pega. É muita coisa, tá bom? Agora, outro método interessante é o método POP, tá certo? Um monte de linguagem de programação trabalha com esse método POP, né? Ou como método ou como função. E o POP, ele apaga o último item da lista. Ele apaga o último item da lista, mas ou seja, é como se fosse o inverso do append, né? Que o append ele adiciona um item ao final da lista. Só que o pop, ele, além de eu conseguir remover remover o item da lista, eu posso utilizar esse item que eu removi e alocar ele em outro local, tá certo? E o pop também eu consigo configurar ele para remover itens em posições específicas da lista. A gente vai praticar aqui, não se preocupe. O pop ele remove item do final. Né, então aqui vamos para o nosso exemplo aqui. Deixa eu ver quais são as variáveis que eu tenho aqui. Geladeira, como é que está minha geladeira aqui? Opa, geladeira. Não existe porque eu executei aqui, eu vou ter que fazer de novo. Geladeira recebe carne, leite, uvas, suco. Ok. Tá aí a minha geladeira. Se eu fizer aqui, ó, geladeira ponto pop. Pronto. Veja que quando eu chamei aqui a geladeira com essa função, ele me retornou aqui o suco, ó. Porque quando eu chamo a função, ele retorna o item que foi arrancado. Beleza? E eu posso utilizar isso aqui para colocar em outra lista. Por exemplo, vou adicionar de novo o suco à minha geladeira.
Ok, tá aqui o suco de novo na minha geladeira. E eu vou criar aqui uma outra lista, que é a lista frigobar. Eu vou criar aqui uma lista vazia, tá certo? Só estou reservando espaço. Se eu chamar aqui frigobar, não tem nada. Beleza? Gente, só uma coisa. Eu não sei se eu ressaltei o suficiente, mas a lista é sempre com colchete, tá bom? Chaves e parênteses, eles geram outros tipos de dados, que a gente vai ver mais no futuro. Beleza? Colchete. Sempre lembrando do colchete. Frigobar. Pronto, então eu vou remover o suco da minha geladeira e vou colocar no meu frigobar, né? Eu vou aqui ponto pop ponto append. Pronto. Veja bem isso aqui com calma. Eu estou chamando o frigobar com o método append, que ele adiciona alguma coisa, tá certo? Dentro do container aqui do append, eu estou colocando o retorno desse método. Ele vai me retornar o suco, ou seja, o suco vai ser adicionado no frigobar. Eu estou tirando a geladeira do frigobar, eu estou tirando o suco da geladeira e colocando no frigobar. Isso aqui é a mesma coisa, né? Ou seja, eu tenho aqui aqui a minha geladeira e eu estou removendo esse item aqui e trazendo para cá, para para outro local, beleza? Vou chamar agora frigobar. Veja que dentro do frigobar tem um suco. E na geladeira tá só a carne, a leite e as uvas. Beleza? Agora, vamos supor que eu queira pegar um item específico da geladeira. Não necessariamente eu queira pegar, por exemplo, aqui, ó, aqui é a minha geladeira e aqui é o meu frigobar, né? Vamos supor que eu quero pegar esse item aqui, tá certo? Esse item aqui, que tem uma cor diferente. Beleza? Eu quero pegar esse item aqui e trazer para cá. Beleza? Então, vamos supor que ó, eu quero pegar da minha geladeira, eu quero pegar especificamente o leite e colocar dentro do frigobar. Vamos fazer isso. De novo. Usei o método aqui para adicionar, né, um item dentro da lista do frigobar. E dentro do container eu vou colocar o meu método pop. Só que agora, dentro do container do pop, eu vou especificar aqui a posição do item que eu quero adicionar. Eu quero colocar aqui o item 1. Vamos chamar aqui agora o meu frigobar. Tem o suco e tem o leite. Beleza? E se eu chamar aqui a minha geladeira, eu removi o leite da geladeira. Ok? Legal? Estão conseguindo visualizar como é que funciona essa coisa do método pop? Bem legal, assim. E tem outras viagens aqui. Vamos tentar, no caso aqui, né, na minha geladeira, a carne
estar na frente das uvas. Vamos tentar colocar as uvas na frente da carne, por exemplo. Eu vou utilizar o método insert e vou pegar aqui, ó, geladeira.insert, certo? Na posição 0, eu vou colocar o quê? O que é que eu vou colocar na posição 0? Geladeira.pop. Eu acho que isso aqui funciona, gente. Eu tô viajando aqui. Que eu estou pegando as uvas do final da geladeira e estou jogando na posição 0, ou seja, ele está removendo para inserir aqui de novo. Vamos ver se isso vai dar certo aqui. Pode ser que até que não dê. Acho que deu. Pronto, consegui. Misturei aqui os métodos e eu consegui pegar o item que estava atrás e colocar ele na frente. Beleza? Esse é o famoso método pop, tá bom? Tem um método legal aqui também, que ele inverte a lista, né? Então, vamos pegar aqui, fazer uma lista, fazer aqui letras. Pronto, tá a minha lista letras. Agora eu vou inverter a ordem da minha lista letras. Para fazer isso, eu utilizo o método sorted. Não, sort, desculpa, sort. Não, desculpa, sort não, sort é para outra coisa. Sort é para colocar em ordem alfabética. É o reverse. Reverse. Letras. Ponto. Reverse. Vamos chamar agora letras. Ok, veja que ele simplesmente só inverteu todos os itens da lista, beleza? Legal também, dá para brincar com isso, fazer várias coisinhas. Pronto, antes de passar aqui para as funções, só uma dica aqui, ó, quando a gente está montando aqui uma lista, eu vou até fazer um exemplo aqui, eu posso para ficar mais fácil de visualizar, eu posso fazer assim, ó, posso usar eu comecei aqui a lista, né? E coloco aqui o final dela. E aí, gente, aqui, ó, eu vou dar o Enter e eu posso ir escrevendo aqui, lembrando da indentação, né? Da indentação aqui, ó. Então, tudo que está aqui, ó, indentado, está dentro da minha lista. Então, eu posso fazer aqui, ó. Aí, lembrando que tem que ter a vírgula também, ó. Vírgula. B, vírgula, C, beleza? Legal, assim, tipo, então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu vou botar a lista X aqui para fazer diferente. Recebe. Aquele preguiçoso trabalho dobrado, né? Então, isso aqui é a mesma coisa.
ok? Beleza? Assim, então não se assuste se você por acaso se deparar com isso aqui. Vamos aqui partir para as funções com as listas, tá bom? Pronto, tem uma função aqui super conhecida e legal, que é a função da gente verificar o tamanho de uma lista. Até agora, as listas que a gente está brincando aqui, elas são listas bem pequenas, né? A gente usou aqui no máximo uns 10 itens aqui dentro de uma lista. Mas eu posso ter uma lista que pode ter, sei lá, 1 milhão de... milhares e milhares e milhares e milhares de itens, tá certo? Assim, imagina aí um sistema que ele armazena o nome dos usuários, né, e tal. Enfim, existem vários outros tipos de dados que talvez sejam mais interessantes para você trabalhar com um banco de dados. Mas, enfim, você pode usar a lista para colocar muita coisa. Então, é legal utilizar essa função aqui, ó, que é a função len, para definir, a função len, ela retorna, tá certo? Ela retorna para o interpretador o tamanho da lista. Então, se eu pegar aqui, vamos pegar aqui a minha lista e eu vou colocar aqui só números para ser mais rápido aqui. Pronto. Você conseguiu contar aí quantos itens tem na minha lista? Né? Então, com a função len, aqui, ó, ele retorna a quantidade de itens da minha lista. Então, vamos aqui, lista, né? Só coloco o nome da lista dentro do container aqui do len. Tem 21 itens, beleza? Então, então eu posso pegar aqui, sei lá, lista, se ele tem 21 itens, eu posso pegar aqui o menos o 20, por exemplo, acredito que vai ser o último, né? Que é o 2. Que seria a mesma coisa de colocar aqui menos 1. Tá certo? Vamos pegar aqui o penúltimo. 22. Beleza? Legal, né? A função len. No caso, aqui eu coloquei funções com listas, né? Mas muitas das funções que eu vou brincar aqui, elas podem ser utilizadas não necessariamente só com listas. Por exemplo, o len, ele também retorna o tamanho do string. Então, vamos supor aqui, ó, len, e eu coloco aqui, né, uma sequência de caracteres. Eu colocar aqui, ó, Gabura da Silva Sauro. Quantos caracteres tem aqui? 21. Olha que legal, né? Len Gabura. 6 itens. Beleza? Legal. Isso aqui é a função len. Vamos aqui para umas funções brincando com números, né? Olha que legal essas aqui. Aqui, no caso, por que números, né? Porque essas funções só funcionam com objetos que são números, tá certo? Então, ou seja, int ou float, né? Então, vamos aqui para cadê a minha lista, né? Tá aqui a minha lista. Joguei um monte de número aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero saber qual é o maior número da minha lista. Eu utilizo aqui a função, max, eu vou
usar o max aqui. Lembrando aqui que as funções, né, todas as funções aqui que a gente está utilizando são aquelas BIFs, né, aquelas são as built-in functions. Built-in functions. Ou seja, o maior item, o maior número dessa lista. Tá aqui, esse número aqui. E eu também tenho o menor número, né? Que é o min. Será que é min? É min. É o número, é o menor númerozinho da minha lista, né? Coloquei o 1, retornou o 1. Ou seja, ele analisou aqui toda a minha listinha e ele retornou aqui esse item. E outro que legal é a soma, tá certo? É o sum, tá certo? Ele retorna a soma dos itens da minha lista. Ou seja, ele vai pegar todos esses números aqui, todos os numerozinhos, vai somar eles e aí ele vai retornar um valor para mim. Sum lista. Tá aí, ó. Baita sominha, né? Legal. E aí eu tenho também aqui uma função que ela retorna os itens os itens em ordem alfabética, que é a função eu vou marcar aqui, é a função sorted. Beleza? Para praticar aqui era legal que eu tivesse uma lista com strings, né? Não faz sentido uma ordem alfabética para os números, né? Então vamos colocar aqui de novo os amigos, recebe, Lia, Lili, Beth. Arnaldo. Voltando a minha lista aqui de amigos. E eu vou utilizar aqui a função sorted para retornar todos todos os itens de forma alfabética, na ordem alfabética. Ok, ó. Então, o A de Arnaldo, B de Ben, né? Depois ele verificou aqui o Beth, Lia, Lili. Beleza? Legal. Pronto. Agora vamos finalizar a nossa aula pegando o que a gente aprendeu e vamos fazer aqui um programinha que seria uma prova digital. Beleza? Vai ser bem legal. Ctrl N, ele abre uma nova guia, né? Um novo script. E vamos aqui fazer a nossa provinha. Então a nossa prova ela tem um banco de perguntas e tem um banco de respostas certas. O usuário ele vai responder as perguntas e no final o programa vai exibir a nota do usuário, beleza? De acordo se ele acertou ou não as perguntas, né? Aí vai depender do desempenho dele, a gente vai ter um retorno do resultado da prova. É um programinha bem básico que a gente vai incrementar ele com o conteúdo que a gente vai estudar na próxima aula, que são as condições e as repetições. A gente vai fazer na próxima aula, a gente vai pegar esse programa e vai expandir ele, beleza? Então vamos começando aqui aos poucos, fazer uma versão bem simplificada da prova. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar comentar bastante aqui, vamos lá.
Usei provinha. Programa da provinha digital. Vamos aqui. Eu primeiro tenho que estabelecer as perguntas. Então vamos aqui. Perguntas. Perguntas recebe. Perguntas recebe. Vou colocar aqui a primeira pergunta. Vou colocar qual. Tá, vou colocar aqui ano que o Python foi lançado. Vírgula, tá certo? Aí aqui, gente, eu vou colocar um comentário dentro aqui da minha sentença, mas perceba que ele vai ignorar esse trecho aqui do código, né? Então não vai ter problema. Vou colocar um comentáriozinho aqui, que é a pergunta 1. Ok, gente, eu fiz aqui as perguntas. O ano de lançamento do Python, qual é o nome do professor, soma, a resposta universal, idade do professor, tananã. Aí coloquei umas coisas que veio aqui na cabeça, Pokémon, do Dragon Ball Z, divisão e o nome de uma função aqui. E agora eu vou fazer uma lista com as respostas. E aí, no caso, como as listas é uma sequência ordenada, né, eu vou colocar a mesma ordem da resposta que corresponda à pergunta, beleza? Ou seja, o primeiro item da lista de respostas vai corresponder à pergunta 1, o segundo à pergunta 2 e assim por diante. Ok, gente, agora já coloquei todas as respostas aqui, ó, e coloquei também, separando aqui, ó, os comentários para a gente visualizar bem a correspondência, beleza? Lembrando que o Python, ele ignora tudo que vem aqui, ó, nessa linha aqui, depois do comentário, tá bom? Então, que ele vai pular para cá, ele vai ignorar aqui a partir do tudo que está em vermelho. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi o meu banco de perguntas e respostas, tá certo? Pronto. Agora eu vou fazer uma apresentação do programa para o usuário, tá certo? Eu vou colocar uma barrinha aqui de iguais.
No caso, uma coisa que eu esqueci de declarar aqui também, eu tenho o banco de perguntas e respostas, eu também tenho os pontos, tá certo? Aqui no caso é a nota, né? Melhor chamar de nota. Eu tenho que a nota do usuário. E a nota do meu usuário, ela vai começar zero, beleza? Para cada pergunta que ele vai acertando, ele vai ganhando um pontinho. Vou pular uma linha aqui. Eu vou pular aqui uma linha. Na verdade, eu preciso pular uma linha e escrever. Eu vou facilitar aqui. Escrever aqui. Pronto, eu fiz já a apresentação. Então vamos fazer aqui uma repetição, tá bom? Vou utilizar o comando for e aí eu vou utilizar aqui, ó, for x, vou botar aqui, na verdade, número. Tá, eu vou botar q de questão. For q in range. E o tamanho do meu range aqui vai ser o tamanho total da lista, tá certo? Ele pode ser a minha, tanto faz a resposta ou as perguntas, né? Ou seja, ele vai retornar len de perguntas, beleza? Lembrando que com essa função range aqui, utilizando aqui dentro desse método de repetição que é o for, que é o para, se eu colocar aqui, se eu escrevesse aqui range 10, ele ia lá de 0 a 9, ele ia repetir vários números. Então eu vou utilizar esse número virtual aqui que eu estou gerando com o range para ser o index, né, para ser o índice das perguntas e das respostas que eu vou utilizar aqui para fazer a prova. Veja como vai funcionar isso aqui. Coloquei aqui. E aí, para cada repetição, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, resp. Coloquei eu vou fazer aqui, na verdade, resp recebe input, ou seja, eu estou declarando uma variável resposta e eu quero receber uma entrada de texto do usuário. Na entrada de texto do usuário, eu vou escrever aqui o meu perguntas e vou colocar, olha só aqui, ó, eu vou colocar aqui os colchetes e eu vou chamar uma pergunta de cada vez. E a pergunta que eu vou chamar é a primeira pergunta da minha lista, né? Quando eu utilizo aqui o range, ele vai começar do 0 e ele vai até o 9. Ele vai repetir 10 vezes. Começa no 0 e vai até o 9. São 10, por mais que, lembrando, o 0 é o primeiro item, tá certo? Mas ele vai fazer isso 10 vezes. Então, o primeiro item aqui de perguntas é aqui, ó, o ano que o Python foi lançado, tá certo? Então, eu vou colocar aqui o que, ó.
tá certo? O Q, ó, lembrando que o Q ele é um variável aqui, é um interador, tá certo? Ou seja, no primeiro laço, que é no primeiro loop, esse Qzinho vai ser 0. Então, vai mostrar para o usuário isso aqui. Na segunda vez, ele vai ser 1. Vai mostrar isso aqui. Na terceira vez, tananã, e assim por diante, beleza? Não se preocupe que a gente vai ver melhor isso dos laços na próxima aula. Mas eu acredito que você já consegue compreender aqui, pelo que a gente já vem trabalhando. Então, eu vou receber nessa variável respostas uma entrada de texto, e aí eu vou ter na apresentação desse texto a minha perguntinha aqui. Só que eu vou fazer mais. Para deixar o nosso programa mais bonitinho aqui para o usuário, eu vou concatenar aqui, eu vou quebrar uma linha, e vou colocar aqui uma setinha, tá certo? Para ele responder, para ficar mais bonitinho, para parecer mesmo uma provinha. Olha que legal, tá certo? Ok, ele vai armazenar a resposta. Pronto. Depois de fazer isso, o usuário ele vai depois de fazer isso, na verdade, não o usuário, né? O interpretador ele vai comparar o que o usuário respondeu com a resposta, beleza? E a minha resposta vai seguir a mesma interação que eu estou utilizando para a pergunta, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, if, né, condição, resp, que eu acabei de armazenar, foi igual a respostas, vou utilizar aqui o que, ó, lembrando do que, tá certo? Ó, que é o interador do laço, que é o mesmo que eu usei aqui para as perguntas. Se a minha resposta for igual a que, quer dizer, ao item de respostas que corresponde a essa interação, ele vai executar esse trecho do código que eu vou escrever agora. Se não, ele não executa nada. Então, se for verdadeiro, significa que a pessoa acertou a pergunta. Então, eu vou adicionar pontos para essa pessoa. Beleza? Vou colocar aqui pontos. Eu vou adicionar 1. Beleza? Na verdade, não é pontos, é nota aqui, ó. Na verdade, não é pontos, é nota. Vou adicionar nota 1. São 10 perguntas, cada resposta acertada, a pessoa ganha 1 ponto. Então, se ela errar, isso aqui não vai ser executado. Então, ela não vai receber não vai receber o ponto da questão. Beleza? Então, isso... deixa eu colocar até aqui explicado, né? Aqui são as perguntas, né? É um loop de perguntas. E agora eu vou imprimir aqui o resultado. Vou quebrar uma linha de novo. Sua nota na prova foi...
nota. Beleza? Vamos testar aqui, talvez tenha algum erro, talvez a gente precisa testar isso aqui. Vou salvar como prova Gabura. Ok, bem-vindo à sua prova digital, respondo 10 perguntas, vamos ver se vai dar certo, né? O ano iniciando, o ano que o Python foi lançado. Primeiro nome do professor, soma de 2 mais 2, oh my gosh. Eu vou errar de propósito, eu juro, vou botar aqui 5, só para a gente testar aqui o programa. Resposta para todas as coisas, o universo e tudo mais. Acho que é 42. Idade do professor desse curso. Ixi, será que é 19? Cidade capital do Ceará. É Fortaleza. Primeiro Pokémon do Ash do desenho do Pokémon. Oh my gosh, será que é o Caterpie? Tô errando de propósito, obviamente é o Pikachu. Como é que se escreve Caterpie? Caterpie? Tá, não sei. Quantidade de esferas do Dragon Ball Z. São 7 esferas. Divisão de 4 por 2 é 2. Função que retorna o tamanho do objeto. Lista ou string. É o len. Sua nota foi 7. Ok, isso significa que eu errei 3 itens, né? Eu errei a idade do professor, eu errei o Pokémon e eu errei aqui a soma de 2 mais 2, né? Legal. Vamos aqui fazer um improvement no nosso programa. Vamos deixar ele aqui um pouquinho mais legal. Por exemplo, depois de ele imprimir a nota, a gente pode dizer se a pessoa passou ou não de ano, tá certo? Então, eu vou utilizar aqui, eu vou adiantar uma coisa que a gente vai ver na próxima aula. Mas é esse aqui, ó. Print. Não. Eu vou fazer uma condição aqui. If nota for maior ou igual, que eu botei menor, né? Se nota for maior ou igual a 7, print você passou de ano. Beleza? Veja que eu estou utilizando aqui, ó, em vez de utilizar dois iguais para fazer uma comparação, eu estou dizendo assim, se for, eu estou utilizando o maior e o igual, beleza? Ou seja, se for 7 ou maior, você passou. Eu não vou botar você passou de ano, coisa mais malvada, vou só dizer assim, você passou no teste. Né? E aí eu vou utilizar aqui um outro comando, gente, que é o else. Tá certo? Como é que funciona o else? Se a minha primeira... se isso aqui for verdadeiro, ele executa essa parte do código. Se isso aqui não for verdadeiro, ele vai executar essa parte do código que corresponde ao else.
Então, eu vou imprimir. Você não passou, camarada. Vou botar uma carinha triste. E aqui eu vou botar uma carinha feliz. Beleza? Daria para fazer outras coisas aqui também. A gente pode. Você vê que algumas coisas aqui eu coloquei como com letras maiúsculas e minúsculas. E o Python ele diferencia maiúsculas e minúsculas, né? Então aqui na resposta, quando o usuário escreve a resposta aqui no input, se eu escrever lá no meu banco de respostas está Fortaleza com F maiúsculo. Se eu escrever com F minúsculo, vai sair como errado, tá certo? Eu tenho como eu posso fazer aqui um gambiarrinho. Eu posso analisar tanto a resposta aqui, por exemplo, ó, vamos fazer isso aqui. Eu posso utilizar o método de string que é o lower, né? Que ele deixa tudo minúsculo. Então, aí no caso não teria problema, ou seja, se resposta ponto lower, né? For também aqui, ó, ponto lower. Beleza? Então, assim, eu tô comparando os dois strings já transformados em minúsculos. Então, tanto faz eu escrever tudo em caps lock ou só a primeira letra, que ele vai deixar tudo em caixa baixo e vai comparar tanto a pergunta em caixa baixo quanto a resposta em caixa baixo. Então, isso, no caso, previne erros por você esquecer de colocar um maiúsculo ou um minúsculo. Mas da maneira que eu fiz aqui, pode ser que dê errado. Então, vamos só testar. F5, ano que o Python foi lançado, 1991. Primeiro nome do professor, vou botar aqui, ó, tudo maiúsculo. Gabura, 2 mais 2 é 4. Resposta para todas as coisas, 42. Idade do professor, 29. Cidade capital de Fortaleza, ó, vou botar tudo minúsculo. Fortaleza. Primeiro Pokémon do Ash no desenho do Pokémon. Botar tudo maiúsculo. Pikachu. Quantidade de esferas do dragão, 7, 2, Len. Tirei 10 no teste, então tudo que eu escrevi estava certo, ó. E aí ele já me retornou aqui, ó, você passou do teste. Show, show, show. É isso. E é isso. Por enquanto aqui é só. A gente viu um basicão aqui da lista e treinou um pouquinho também aqui a repetição. Foi legal. Na próxima aula a gente vai ver as condições e os loops de forma mais detalhadas e brincando também, fazendo mais exemplos como esse. E também um dos meus objetivos é incrementar esse programinha aqui, beleza? Então valeu, estude, aprenda e compartilha o conhecimento que tu adquirir, tá bom? Obrigado.